Bom dia, filhos e filhas de Deus, paz seja convosco. Hoje eu venho trazer mais uma palavra abençoada para a vida de vocês. Vocês venham refletir essa passagem de hoje, que ela vem falar grandiosamente no coração de vocês em nome de Jesus. Antes de eu estar iniciando essa passagem de hoje, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal quem ainda não se inscreveu e ative o sininho de notificação para todas as vezes que eu postar novos vídeos, vocês possam estar sendo avisados pelo canal do YouTube. Antes de estar iniciando esta passagem de hoje, vamos fazer uma oração aqui nesse momento, para que o Senhor possa falar no nosso coração aqui nesse momento, para que a presença do Senhor venha ser grandiosa aqui, para que o Espírito Santo venha se mover, mudando as coisas de lugar na nossa vida, para que a gente venha viver algo novo do Senhor, para que a gente venha viver para que a gente venha caminhar no caminho certo, que é o caminho de Jesus. Então, gente, quem puder fechar os seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, esse que eu agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, meu Pai, por mais um dia de sopro de vida que o Senhor me deu aqui nesse momento. Senhor, eu lhe peço, meu Pai, nessa manhã, Senhor, que a Tua presença venha ser grandiosa aqui nesse momento, meu Pai. Que o Espírito Santo, meu Pai, Ele venha me usar aqui neste momento para estar trazendo a Tua palavra, meu Pai. Para estar trazendo uma palavra, meu Pai, que destrave a vida de muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, meu Pai. Uma palavra, meu Pai, que vai tocar no coração dessas pessoas, meu Pai. E que essa palavra venha trazer mudança, meu Pai, nessa pessoa. Que essa palavra venha trazer um refrigério, meu Pai, para todas as pessoas que amanheceu, Senhor, com problemas, meu Pai, com preocupações, meu Pai, com enfermidade, meu Pai, e não achando mais esperança, meu Pai. Mas eu creio, meu Pai, que em nome de Jesus, meu Pai, que a Tua palavra é um nos alimento da nossa vida, que a Tua palavra é um refrigério, porque o Senhor diz na Sua palavra, todo aquele que estiver cansado e oprimido, venha a mim, que eu lhe darei o descanso, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então o Senhor é aquele que nos traz o refrigério, o Senhor é aquele que nos traz o descanso, meu Pai. Que a partir desse momento, meu Pai, que essas pessoas venham descansar na Tua palavra. Em nome de Jesus é que eu te peço, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Vamos para a passagem de hoje, gente. O tema da passagem é Desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, Cristo resplandecerá sobre ti. Vamos fazer uma leitura aqui. Hoje é Efésios. Vamos começar no capítulo 5, versículo 1. Versículo 1 ao 13. Quem puder abrir sua Bíblia e acompanhar. Quem não puder, vou estar fazendo leitura aqui nesse momento. Vamos para mais uma passagem abençoada de hoje. Portanto, seja limitadores de Deus, como filho amado, e viva em amor, como também Cristo nos amou, se entregou por nós como oferta e sacrifício, aroma agradável de Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade e nem conversas tolas, nem graciosos morais. São inconvenientes e mais investe disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, ou que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém engana com as palavras tolas, pois por causa dessas coisas é que a ira de Deus vem sobre quem vive na desobediência. Portanto, não participe com eles dessas coisas, porque autora vocês eram entre as trevas, mas agora são luz do Senhor. Viva com o Filho da luz, pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. Compreenda e discernir que é agradável ao Senhor. Não participe das obras infrutíferas das trevas, antes se ponha na luz, porque aquilo que fazer em oculto, até
até menciona envergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz se torna visível, pois a luz se tornou visível em todas as coisas. Por isso que foi dito: desperta, tu que dorme, levanta dentre os mortos. Cristo resplandeceu e Cristo resplenderá sobre ti. Amém? Bom, gente, o que essa palavra de hoje ela vem nos ensinar? A palavra do Senhor de hoje vem nos ensinar sobre tem muitas pessoas hoje em dia que estão despertas. Tem muitas pessoas hoje que estão dormindo. E o Senhor, ele fala na sua palavra: desperta, desperta tu que dorme. Levanta dentre os mortos, Cristo resplenderá sobre ti. O que quer dizer essas palavras? A gente vê bem no começo da palavra que o Senhor nos ensina que a gente deve, portanto, ser imitadores de Deus, como filhos amados. Viva em amor, como também Cristo nos amou. Entregue por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. A gente sabe muito bem que Jesus, a gente tem que caminhar junto com Jesus. A gente tem que ser discípulo de Jesus. Porque Jesus é aquele que nos ensinou todas as coisas. E a gente tem que continuar a obra que o Senhor Jesus deixou para nós. E muitas vezes ele nos ensina que a gente caminhe no caminho certo. Que a gente venha seguir o caminho que o Senhor nos ensinou. Mas muitas vezes nesse mundo tem muitas pessoas que estão caminhando caminhos errados. Tem muitas pessoas que estão andando em caminhos tortos, caminhos cheios de pecado. E muitas vezes a palavra do Senhor aqui fala no texto que muitas pessoas que estiverem andando em caminhos errados serão punidos, serão julgados e punidos no fim dos tempos. A gente vê muito bem aqui no capítulo 3 aqui de Efésios, no versículo 3, onde a palavra do Senhor fala: entre vocês não deve haver nem menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza ou cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. O que o Senhor quer dizer com essas palavras? Que a gente não deve praticar esses pecados aqui. Imoralidade sexual. O que é moralidade sexual? A gente sabe muito bem que moralidade sexual são coisas que as pessoas fazem, tipo ver coisas que não deve, fazer coisas em oculto. São coisas da carne, coisas terríveis, pecado mortal. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pecado, porque esse tipo de pecado é aquilo que a gente acha que não... A gente acha que Deus não está vendo o que a gente está fazendo, mas muitas vezes Deus está vendo esse pecado que você está cometendo. A moralidade sexual é pecado e você deve se livrar desse pecado. Você deve sair fora desse pecado. E impureza, cobiça, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Isso nos afasta da presença de Deus. Isso nos afasta da presença do Senhor. E a gente não deve se afastar da presença do Senhor. A gente tem que permanecer firme na palavra do Senhor. E fugir do pecado, porque como diz na palavra, como o Senhor nos ensina para a gente não pecar, porque o pecado ele nos afasta da presença do Senhor. E também o Senhor nos fala aqui na sua palavra: não haja asinidade, nem conversas tolas, nem graciosas, nem imorais. São inconvenientes, mas ao invés disso, em ações de graça. A gente também tem que prestar muita atenção nas conversas que a gente ouve. Muitas vezes a gente está ali numa roda de amigos e muitas vezes o amigo conversa com umas conversas que a gente sabe que não é conveniente para a gente ouvir, e a gente fica ali participando, e quando a gente vê, a gente já está interagindo naquelas conversas pecaminosas, conversas que pode nos tirar da presença de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com o que a gente escuta. Se a gente vê pessoas falando coisas que a gente não devemos escutar, é melhor que você fuja, como diz a palavra, invite o pecado, que o inimigo fugirá de você, porque toda vez que você invitar o pecado, o inimigo fugirá de você, porque você está negando aquele pecado. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. E também, nenhuma, por
Por que vocês, porém, está certo disso? Nenhuma imoralidade ou impureza ou ganancioso ou quindró terá herança no reino de Deus. O Senhor já nos fala aqui que essas pessoas que praticam esse tipo de pecado não terá o reino de Deus, porque o pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Como eu disse anteriormente, que se Jesus morreu na cruz para os nossos pecados, para que a gente venha ser curado dos nossos pecados, se a gente continuar vivendo uma vida de pecado, como Jesus pode nos curar? Como o pecado pode sair da nossa vida se a gente continua cometendo pecado? A gente deve confessar os nossos pecados ao Senhor, e a partir do momento que você confessar os seus pecados ao Senhor e arrepender dos seus pecados, você deve entregar a sua vida a Jesus, e a partir deste momento que você receberá o Espírito Santo. Nesse momento você andará com santidade com Jesus, andar em santidade com Deus. Nesse momento o Espírito Santo vai te guiar, e nesse momento o pecado não vai entrar na sua vida, a menos que você se perda. Mas você não vai se perder, porque a todo momento o Espírito Santo estará te tocando no seu coração para que você não cometa pecado. Muitas vezes, é claro que a gente cairá, muitas vezes que o pecado vai tentar nos convencer, mas você deve permanecer firme, porque como diz na palavra, vigiais e orais, porque a carne é fraca, mas o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que o Senhor nos ensina que a gente tem que estar sempre orando e jejuando, porque a oração e o jejum nos fortalece no Espírito Santo. Porque a partir do momento que você ora e jejum, você está queimando a carne e edificando o Espírito. E a partir do momento que o Espírito Santo começa a crescer na sua vida, você começa a se tornar mais forte na presença de Deus. Então o pecado começa a cair, o pecado começa a diminuir. Então você erra menos do que antes. Você vai começar a ver as coisas com mais clareza. Então, preste muito bem nessa palavra. Então, o Senhor nos ensina também, não enganes com palavras tolas. Por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre aqueles que vivem na desobediência. Portanto, não participe com eles dessas coisas. Por isso que o Senhor já nos ensina que a gente que não devemos participar dessas coisas. Porque muitas das vezes aquelas pessoas que vivem na desobediência, muitas pessoas que vivem no pecado, a ira de Deus vem sobre eles. Porque o Senhor, Ele nos ensina que a gente não deve viver em pecado. A gente deve viver em santidade com Jesus. Por isso que é muito importante você manter a santidade com Deus. Fugir do pecado. Evitar as tentações. Saia das tentações do mundo. Porque o mundo só tem coisas que nos cobiça a fazer coisas erradas. A gente tem que vir para a luz que é Jesus, porque Jesus diz na sua palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque o Senhor é aquele que nos caminha no caminho certo. E Ele também diz, conhecerei as verdades e a verdade nos libertará, porque o Senhor nos libertou através da verdade. Então não escuta coisas que vão te levar para o caminho mau, escute coisas que vão te levar para o caminho do bem. E também o Senhor aqui nos ensina, porque outrora você era as trevas, mas agora são luz do Senhor. Vive com o Filho da Luz, pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. Aprende a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participe das obras infrutíferas das trevas, antes suponha na luz. Porque aquele que faz em oculto até menciona em vergonhoso. Mas tudo aquilo que se põe pela luz se torna visível, pois a luz se torna visível todas as coisas. Por isso que foi. Então, gente, é por isso que o Senhor nos ensina que tudo aquilo venha para a luz de Jesus. Porque o Senhor, Ele nos mostra que tudo aquilo que você faz em oculto, tudo aquilo que você faz em vergonhoso, é porque você está cometendo pecado. Todo pecado que você comete, você faz escondido. Você não vai sair falando para as pessoas, nossa, eu cometi esse pecado. Porque você mesmo sente que aquilo é vergonhoso para você. Você mesmo sente que aquilo é errado. Então, o Espírito Santo já te mostra que aquilo é errado, mas mesmo assim você está sendo tão atentado para fazer aquele pecado que você não consegue. Você fala, vou fazer isso aqui escondido aqui, ninguém está vendo mesmo, está tranquilo.
mas Deus está vendo. Você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa que você faz em oculto. Mas a palavra do Senhor nos ensina que a gente deve fazer as coisas da luz. Porque quando você faz as coisas de Deus, você quer que essas coisas sejam visíveis, porque é coisa boa, porque é a bondade, porque é a justiça, porque é a verdade. É algo que precisa ser dito, é algo que precisa ser vivido. Então, por isso que a gente tem que prestar muita atenção nas coisas que a gente faz. Venha para a luz, faz as coisas da luz, porque o Senhor Jesus é a nossa luz. E Ele nos ensinou que a gente venha ser sal da terra e luz desse mundo. Essa é a palavra que o Senhor nos ensina. Então venha ser sal na terra e luz nesse mundo. Prega o evangelho, ensina o seu irmão, ensina os seus amigos a palavra do Senhor, aquilo que vai trazer luz na vida deles, não as trevas. Então, por isso é dito, desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Por que esta palavra? Porque o Senhor nos ensina, desperta, tu que dormes. Muitas pessoas vão pensar que não estou falando de dormir, do sono físico. Estou falando despertar. Tem muitas pessoas que estão dormindo, mas o dormir que eu falo é quando as pessoas estão vivendo uma vida de pecado. Estão vivendo uma vida de pecado e não quer se arrepender. E muitas das vezes essas pessoas estão dormindo, mas quando o Filho do Homem vier, essas pessoas que estiver dormindo, continuará dormindo, porque o Senhor, Ele sempre nos fala, despertar, porque é momento de despertar, é momento de começar a buscar a Deus. Não devemos ficar dormindo, porque o Senhor já está às portas, o Senhor está voltando, então a gente tem que estar atento agora, a gente tem que começar a buscar o Senhor agora, buscar os caminhos de Deus agora, porque o Senhor já está nos mostrando o caminho, e Ele já está nos alertando, Ele está usando profeta, Ele está usando pregadores, Ele está usando os irmãos do seu lado. Então, ouve a palavra de Deus, abra os seus ouvidos espirituais, abre os seus olhos espirituais, abre sua boca espiritual e começa a ver as coisas de Deus bem na sua frente. Começa a viver as coisas de Deus. Não deixa para depois, porque como diz na palavra, depois pode ser tarde, depois as portas podem estar fechadas e você não poderá mais entrar no reino de Deus. Você não poderá mais entrar porque a porta é estreita, poucos passarão por ela, mas muitos estão passando pelas portas largas, porque é a porta da perdição. Muitas pessoas estão entrando no pecado e não estão vendo que o pecado pode te levar à perdição, pode te levar ao fogo eterno. Então o Senhor sempre está nos alertando, porque a gente vem viver no lado certo, que é o lado de Jesus. Então, aprenda com essa palavra, você que está dormindo, você que está desperto, desperta, porque o Senhor está te mostrando, o Senhor está te chamando. E Ele diz, levanta dentre os mortos, porque tem muitas pessoas que estão mortas. E a partir do momento que você escutar a palavra de Deus, a partir do momento que você decidir voltar para Jesus, você vai reviver, você vai se ressuscitar, porque você estava morto, agora você vai viver. Porque Jesus, Ele vai te levantar, como Ele me levantou. Eu estava morto, mas Jesus me ressuscitou. E agora eu vivo para Jesus, e Jesus me mostra, para que a gente venha viver para Ele. Então você que está desperto, você que ainda está morto, ressuscita do Senhor. Arrependa os seus pecados, renuncie o seu pecado e venha viver uma nova vida com Jesus. Deixa Jesus escrever uma nova história na sua vida, porque Jesus quer. E Ele quer que você segue o caminho certo. Ele quer que você venha viver com Ele no reino de Deus. Glória a Deus. E ele diz, e Cristo resplenderá sobre ti, porque Jesus, a partir do momento que você aceita Jesus como o único e suficiente de sua vida, Jesus te resplenderá, porque Ele vai te levantar entre os mortos, Ele vai te reviver, e a partir do momento que você vai nascer de novo, você vai começar a caminhar um novo caminho, que é o caminho da vida eterna, que é receber no fim dos tempos a coroa da vida no reino de Deus. Então, filho, essa palavra de hoje, ela vem nos ensinar para que você venha despertar, para que você venha viver uma nova história com Jesus, porque o Senhor, Ele está te convidando, o Senhor está te chamando. Então, venha viver uma nova vida com o Senhor. Vamos orar aqui nesse momento. Vamos orar para as pessoas que estão precisando de uma palavra de bênção hoje. Pessoas que estão dormindo e que precisam ser despertadas. Vamos orar para que o Senhor possa, que o Espírito Santo venha despertar essas pessoas.
para que essa palavra de hoje venha entrar no coração dessas pessoas e ela venha entrar e fazer mudança, mudar as coisas de lugar, que essas pessoas venham mudar a sua história a partir de hoje. Então, quem puder fechar os olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis que eu agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade, meu Pai, de estar trazendo a Tua palavra aqui neste momento, Senhor. Sabemos, meu Pai, que a Tua palavra, Senhor, nos ensina, meu Pai, que tem muitas pessoas que estão dormindo, meu Pai. Tem muitas pessoas que ainda não estão entendendo a palavra do Senhor, meu Pai. Tem muitas pessoas que não se despertaram, meu Pai. Mas eu creio, meu Pai, que através da Tua palavra, meu Pai, a palavra que vai entrando no coração da pessoa, eu creio que essa palavra vai ser uma válvula de escape para que essa pessoa possa se despertar, meu Pai. Para que essas pessoas venham, Senhor, seguir o caminho certo, que é o Seu caminho, meu Pai. Para que essas pessoas venham se arrepender dos seus pecados e venham viver uma nova vida com Jesus, meu Pai. Porque o Senhor está nos chamando, meu Pai. E todos os dias o Senhor fala conosco para que a gente venha viver uma história nova contigo. Então, meu Pai, eu lhe peço, meu Pai, que o Senhor venha trazer uma paz no coração dessas pessoas, meu Pai. Que essa palavra, meu Pai, ela venha penetrar, meu Pai, no coração de cada um que está ouvindo essa palavra, meu Pai. De cada um que está ouvindo, meu Pai. A palavra que o Senhor está ministrando aqui nesse momento, meu Pai. Que o Espírito Santo venha sondar o coração dessa pessoa, meu Pai. Porque sabemos que só o Espírito Santo pode convencer do pecado, meu Pai. O Senhor nos chama, meu Pai, de boa vontade, porque Jesus morreu na cruz do Carvalho para que nós sejamos perdoados do nosso pecado. Então ninguém está mais condenado, meu Pai. Nós estamos salvos, mas agora devemos fazer a nossa parte, que é se arrepender dos nossos pecados e começar a viver uma nova vida com Jesus. Deixar o Espírito Santo entrar na nossa vida e fazer mudança. Porque o Senhor é aquele que deixa a luz do Senhor entrar no nosso ser, meu Pai. Tirar todas as trevas, meu Pai. Tirar tudo que está profundo no nosso coração, meu Pai. E fazer algo novo na nossa vida. Então eu lhe peço, meu Pai, que a Tua presença venha nos encher aqui nesse momento. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Glória a Deus.